Olá, meu nome é Lorena Ribeiro, eu sou estudante de Letras da UERJ e residente no projeto de residência pedagógica da CAPES, em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e o Colégio Pedro II. Integrante do grupo de residentes coordenados pela preceptora Lúcia Débora, que é professora doutora de língua portuguesa no Pedro II, e orientada pelo Jefferson, professor doutor do setor de língua portuguesa da UERJ. Esse vídeo será destinado à análise do conto Anos de Chumbo, que é o último conto do livro do Chico Buarque, livro do qual recebe o mesmo nome e que foi adotado pelo segundo exame de qualificação do vestibular da UERJ para 2024. Primeiramente, iremos trazer alguns apontamentos gerais do conto para depois analisar os fragmentos do texto. A narração vai se dar em primeira pessoa e nós teremos um narrador que também é personagem, algo que já foi visto anteriormente em outros contos do livro. Então, além de estarmos limitados ao que o narrador sabe, a forma como ele imprime seu ponto de vista também vai delimitar o que temos acesso ou não na narrativa. Teremos então um foco narrativo voltado para o relato da memória da infância de uma criança, que vai se mesclar com brincadeiras do universo infantil, como já foi visto anteriormente em sua canção João e Maria. O contexto histórico estará situado na ditadura militar. Novamente, o texto não dá uma nomeação explícita, mas sim elementos que vão nos ambientar nesse período histórico, como o uso do termo Anos de Chumbo, presente no título do conto, as demarcações de tempo pelas datas da década de 1970, que foi um período de popularização da ditadura militar, o auge da ditadura militar, e as referências à tortura. Entre os personagens de mais influência, nós teremos o menino, que será nosso narrador personagem e vai apresentar alguns problemas de saúde que faz com que a mãe se preocupe, o encarcerando em casa, e assim ele vai sofrer alguns apelidos também de mau gosto que recebe de outras crianças. Logo, ele vai preferir ficar em casa brincando com seus bonequinhos de chumbo. A mãe se apresenta enquanto essa figura superprotetora contra os perigos do mundo, visto que ela vai instalar uma porta blindada, além de grades nas janelas como as de uma cadeia, e eletrificação no muro que nem as de Berlim. Já o Major, pai de Haroldo, será alguém que vai subir na vida às custas do trabalho sujo de terceiros, visto que ele vai ser condecorado mesmo sem ter disparado ao menos um tiro, sendo selecionado para missões secretas no exterior e em breve promovido como tenente-coronel, enquanto o pai do narrador fazia o serviço sujo nos porões. Por fim, teremos Luiz Haroldo, que será a única criança que vai demonstrar uma certa amizade com o narrador. Apesar de não tratar como as outras crianças, com bullying e comentários maldosos, ele ainda vai apresentar certa rejeição ao limpar os soldadinhos de chumbo que o narrador toca quando eles brincam, ou então ao tocar com nojo a perna que foi acometida pela poliomielite. Teremos então um foco narrativo voltado para o relato da memória da infância de uma criança, que vai se mesclar com brincadeiras do universo infantil, como já foi visto anteriormente em sua canção João e Maria. Portanto, a partir dessas aproximações, nós teremos uma guerra fictícia, que é esse jogo com os soldadinhos de chumbo, e uma guerra real, que será a ditadura militar. Assim como uma boneca apresenta uma simulação tanto para a maternidade quanto a paternidade, essa brincadeira lúdica com soldadinhos de chumbo poderia simular também uma possível guerra real. Então, essa brincadeira da guerra fictícia poderiam ser estudos de estratégias e simulações, como o xadrez também faz, dessa guerra real, que representa a realidade na prática da ditadura militar. A partir dessa aproximação, nós teremos também uma relação lexical que será feita pela polissemia, pois teremos mais de um sentido aplicado à mesma palavra. O chumbo, material do qual é feito os soldadinhos que o narrador brinca, e a expressão anos de chumbo, na qual a palavra chumbo vai abarcar sentidos como o tiro, a arma, a violência e o peso da opressão associado ao período da ditadura. Assim, destacamos alguns trechos para mostrar como a violência do militarismo e do autoritarismo irão atingir o ambiente doméstico a partir da instituição família. Digo a família enquanto instituição por ela apresentar valores e papéis próprios desempenhados pelas pessoas que compõem esse núcleo familiar e remetem também a outros aspectos da sociedade, como novos hábitos e estilos de vida, além de relações de hierarquia e poder.
Partindo para o texto, nós vemos como, após passar uma noite torturando prisioneiros durante a ditadura, o pai ele vai voltar para casa com raiva. Esse sentimento vai ser evidenciado pela tensão na mandíbula que está travada, né? E ele vai descontar essa raiva na mulher. Porque assim que ele volta para casa, sem mais nem menos, ele pega a bater na mãe e batia com força, ainda mais por dar razão, pelo fato dela afirmar que ele seria um otário. O fato dele dar razão à mãe do narrador também pode ser visto como uma prepotência, algo que vai ser evidenciado, apontado outras vezes durante o conto, como o momento em que a mãe trai o marido com o major, né? E esse pai vai trazer como traição do major não essa traição feita carnal com a sua própria mulher, mas sim pelo fato dele ter recortado recursos para poder continuar torturando da mesma forma que ele torturava outros prisioneiros de guerra, e assim ele tendo que limitar e escolher com mais sabedoria quem ele ia manter vivo por mais tempo ou não. Posteriormente, essa violência vai ser descontada no filho também ao descobrir que ele estava roubando os bonequinhos de chumbo do amigo. Em consequência, ele vai espancar o menino, pois roubar seria um desvio de caráter e uma atitude inaceitável para um militar exemplar. E aí teremos a passagem em que ele arranca o menino da cama, xinga de escroque e lavrais, vai dar uns tapas na cara, uns murros na boca, além de derrubar o menino no chão, que por consequência vai bater com o queixo na quina da mesa, fazendo jorrar sangue. E aqui nós teremos a evidência da violência a partir da tortura e do uso do pau de arara, que foi um método de tortura bastante utilizado na ditadura militar, onde tanto homens quanto mulheres ficavam pendurados durante horas numa barra de ferro, mais ou menos como um frango no espeto, assim mesmo como o narrador vai descrever. E da mesma forma, novamente, é apontada a tortura por meio da violência sexual, que vai ser reproduzida pelo pai e pela sua equipe. Portanto, a presença da opressão da violência vai se dar de duas formas: internamente, a partir da violência doméstica, e de forma externa, a partir de violências e da tortura da ditadura militar. Outros trechos importantes de se destacar são momentos em que o narrador faz aproximações do tratamento que o pai tem com os prisioneiros e com que ele próprio tem com seus soldadinhos de chumbo. Aí no trecho ele vai afirmar que o pai é encarregado de missões especiais que deveria orgulhar a família. Entretanto, sendo uma tarefa dura e perigosa, ele estaria enfrentando um inimigo traiçoeiro. E aí, por isso, ele vê essa necessidade também de destacar que ele não está mais falando dos soldadinhos de chumbo, né? Que seria uma situação real e verdadeira. Na sequência, ele vai dizer que, após uma batalha cruel e sanguinária, né, nem sempre ele ia ter paciência para cuidar com os feridos, e quem dirá os mortos espalhados debaixo da cama. Logo na sequência, não está o trecho todo aqui, mas ele vai dizer que naquele fim de tarde me dei por conta dos ossos do ofício de um verdadeiro comandante como meu pai. E vai ser justamente esse momento em que o pai vai chegar frustrado em casa, afirmando que o major é a favor da redução dos custos para manter os prisioneiros sendo torturados, né? Assim como a ditadura também não sabia lidar com esses corpos que eram executados dos prisioneiros políticos. E aí incinerava, queimava, enfim, fazia tantas outras formas de ocultar esses cadáveres e varrer mesmo para debaixo do tapete, ou como ele diz, colocar para debaixo da cama. Alguns recursos literários vão ajudar a construir essa narrativa como a verossimilhança, principalmente nesse aspecto de aproximação entre essa brincadeira que é lúdica de criança com essa prática da tortura da ditadura militar. A verossimilhança vai ser essa impressão da verdade que a ficção vai conseguir provocar no leitor. Ou seja, vão ter sempre fatos semelhantes que vão acontecer da realidade vivida, mas que elas não vão ser a realidade concreta, apenas vão ter uma aparência de verdade. E aí, numa obra literária, a gente vai ter esses elementos que, diante dessa harmonia, sendo eles fantasiosos ou imaginários, né? Vai ser a coerência que vai determinar no texto o que vai estar próximo à verdade e vai atribuir essa aparência de verdade no texto. Então, é a partir da coerência que a gente tem essa construção dessa narrativa.
É interessante destacar que essa coerência que vai promover a verossimilhança vai se dar não só a partir de relações em que utiliza-se de conectivos, pronomes relativos e relações sintáticas, mas também a partir da escolha da ordem que o narrador vai nos apresentar os elementos que foram narrados, como é o caso do último fragmento no slide anterior. Trago aqui também alguns trechos com a presença de militares que vão estar sendo referenciados com datas que são fictícias, mas essas recontextualizações com a escolha do narrador nos permite reinterpretá-las com uma ótica a partir do processo de recontextualização, pois as datas sempre ocorrem num período específico, que é a década de 70, que foi também um momento em que a ditadura militar vai atingir o seu ápice de popularidade e apontar para um crescimento econômico, que foi também por meio de empréstimos do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e do ufanismo que foi reforçado pela Copa de 70. Referenciando esses eventos históricos, eu trago aqui algumas imagens dessas figuras, como James Stewart, que foi um militar norte-americano, general dos Estados Confederados da América e participou da Guerra de Secessão no século XIX. Lothar von Trotha foi um oficial-general do Exército Imperial Alemão que atuou no sudoeste africano, que é a atual Namíbia, resultando num dos maiores e primeiros genocídios dos povos nativos do século XX, levando ao quase extermínio do povo Herero e do povo Namaqua. Logo, essa associação e ressignificação das datas com o acontecimento dessas figuras históricas podem manipular a informação de acordo com a intenção do autor ao transmiti-las. Da mesma forma em que as fake news foram criadas e concretamente difundidas durante o período de 2019 e 2022 no governo Bolsonaro, sendo ele também reassociado à expressão anos de chumbo, já que seu governo via na ditadura militar um modelo de governo. Já caminhando para o final do conto, surge um certo tom de desconfiança do narrador, já que ele vai afirmar estar escutando um assunto que é ultra confidencial, porque seu pai está gritando pela casa, também por não acreditar que uma criança pudesse compreender o que estaria sendo dito ou que tivesse interesse nisso e muito menos que fosse espioná-lo. No entanto, o narrador ele vai afirmar que o pai está enganado, demonstrando um certo gosto pela encenação da tortura também, pois logo na sequência ele vai dizer que não teria como compreender a frustração do pai ao saber que teria menos investimentos para manter seus prisioneiros, pois ele nunca alimentava seus prisioneiros em miniatura, já que a lógica da tortura para a extração de informação não se aplicaria a soldadinhos de estanho. É interessante observar a encenação que o narrador vai fazer da Batalha de Custer, pois sua motivação para queimar as cabanas dos indígenas norte-americanos é que vai pôr fogo na sua casa, até que ela esteja dominada pelas chamas. Da mesma forma que na batalha original histórica, ao subestimar os indígenas, o militar vai ser morto e os indígenas vão vencer essa batalha em defesa do seu território e da sua existência, ao passo de que todas as outras passagens das encenações de batalhas que nós temos, né, os conflitos vão ser os colonizadores que vão vencer, seja o genocídio ocorrido na Namíbia ou até mesmo realizado por Napoleão no Egito. Na cena final, como já dito anteriormente, será justamente nessa batalha que o militar vai sair morto e perdedor. Assim como os pais do menino vão ser mortos queimados, já que o narrador vai sair correndo, vai trancar a porta por fora e vai correr, sempre virando à esquerda, à esquerda, à esquerda, até que ele vai retomar e aparecer de frente à sua casa, e assim ele vai ver ela em chamas com seus pais queimando dentro, não conseguindo sair devido a todo aquele aparato que a mãe botou dentro da casa para proteção, né? E vai ser justamente essas grades das janelas que vão prender esses pais lá dentro. E assim, o narrador também vai mostrar alguns traços de psicopatia adquiridos com a convivência com o pai, já que ele vai assistir os pais morrendo enquanto toma um picolé. Gostaria de agradecer a todos que assistiram até aqui, espero que tenham gostado e boa prova a todos.